Nós hoje vamos falar sobre uma série bastante importante aqui no Kailasa, em Dakshina Tantra Yoga, que chama-se Pavana Muktasana, que a tradução é liberação do ar. Ela é constituída de 4 séries. A primeira série, a antirreumática, a segunda, a antigastrítica, a terceira é energizante e a quarta é trataka, que trata dos olhos. Nós vamos trabalhar o corpo em sua totalidade. Hoje nós vamos apenas falar sobre a série antirreumática, que é a primeira série, que é uma série, inclusive, bastante longa. E nós devemos considerar o seguinte, que nós temos um esqueleto axial e apendicular, e que se nós começamos a estabelecer certas, utilizá-lo inadequadamente, a bolsa pesada, alguma coisa que a gente tem, ou uma diferença às vezes que nós temos entre uma perna e outra, ou uma operação que nós sofremos e causou algum dano, tudo isso pode fazer com que nós mudemos a nossa postura ou fiquemos tensos e mantenhamos nossos ombros aqui para cima. E o que acontece? Isso vai afetar o nosso corpo e nós vamos começar a sentir dores. Uma série que é bastante adequada para isso é a série número 1, antirreumática, de Pavana Muktasana, que ela inicialmente, o Paulo trouxe essa série da Índia, ela não foi feita aqui no Brasil, ela veio pronta, foi feita por Swamis lá na Índia, para pessoas acamadas, pessoas idosas, pelo seguinte, porque as pessoas elas estavam com o corpo endurecido. Então essa série flexibiliza o corpo, fazendo com que você libere aqueles gases que estão presos. Quando eu falo de gases, não só são os gases gastríticos que nós temos, mas são aquelas reações químicas que são inadequadas às nossas articulações. A série de Pavana Muktasana, basicamente, ela vai liberar o ar para passar no nosso corpo inteiramente através das articulações secundárias. Porque nós temos no nosso corpo 101 articulações, embora não saibamos. E essas articulações auxiliares, elas estão geralmente ombro, cotovelo, nas outras áreas. E se você tiver um mau uso, por exemplo, de computador na mão, aqui fica preso o ar. E aí você começa a sentir dores. Então essa série é uma série global. Se você estiver hospitalizado, você pode fazê-la deitado numa cama. Se você estiver aqui no Kailasa, você vai fazer sentado. Se você estiver totalmente imobilizado, uma pessoa pode pegar o seu membro e fazer a série para você. Isso vai ajudar a mobilização. Ela é aplicada em qualquer caso, inclusive com pessoas que já tiveram câncer. Ela tem uma aceitação muito grande, as pessoas começam porque libera a passagem de ar por todo o nosso corpo. Não fica mais preso em determinadas regiões, onde sofremos operações, onde caímos, onde levamos um tombo. Não, você vai liberar a passagem de ar. Aliás, isso é uma coisa muito importante, porque nós não vamos liberar os chakras principais e os auxiliares, que na aula anterior, que nós falamos de equilíbrio respiratório, nós falamos muito sobre os chakras Anahata e Vishuddha, que precisávamos energizá-los. Acontece o seguinte, os chakras, eles têm que ser energizados, mas eles têm que acumular energia e eles têm que, ao mesmo tempo, distribuir essa energia. Então, não basta que o chakra receba energia, ele tem que receber, acumular e distribuir energia por todo o corpo, senão ele fica também acumulado demais de energia. Essa série ela vai trabalhar com a distribuição energética em toda a parte do corpo, deixando circular a energia. Ela é feita, Renata vai nos ajudar a fazer essa série. Inicialmente, não vamos fazer sentado, como é feito aqui no Kailasa,
mas a pessoa que não puder pode fazer inclusive deitada, não tem problema nenhum, nós adaptamos tudo, mas hoje nós vamos fazer sentada. Nós começamos pelas respirações baixa, média e alta, mas acho que não precisamos repetir, porque já temos na outra série. Então o importante é sempre a coluna completamente ereta, e nós trabalhamos, como nós chamamos de Srishtikrama, de baixo para cima, dos pés até a cabeça, tá? O primeiro movimento, são 10 vezes cada movimento, vamos fazer 2, porque é uma série muito longa, em que nós abrimos e fechamos só os dedos dos pés, liberando a passagem de energia por essa área. O segundo movimento, pé de palhaço, pé de bailarina, 2 vezes, trabalhando o calcanhar e os pés. A terceira, girando os pés, num sentido 2 vezes, e no sentido contrário, também 2 vezes. Próximo movimento, nós colocamos sempre a perna direita sobre a esquerda e o pé vai ficar parado. As mãos é que vão dar um movimento ao pé. Seria 10 vezes num sentido, 10 vezes no outro. Agora, se a pessoa não conseguir, ela pode segurar aqui, ela pode segurar isso e mexer com o pé, que às vezes a pessoa não alcança com as 2 mãos no pé. Ela pode sentar numa almofada, como já demonstramos, e eventualmente, se ela não aguentar ficar com a coluna ereta o tempo todo, ela pode fazer encostada numa parede. Isso é muito importante, que a pessoa sinta-se à vontade o máximo possível. Vamos lá. Isso. Do outro lado não precisamos fazer, que é igual. Então agora nós vamos trabalhar a articulação do joelho, em que nós mantemos o pé parado e giramos o mais amplo possível no sentido e depois o mais amplo possível no sentido contrário. Observe que você pode fazer sentada, deitada, em pé. Isso. Continuando a trabalhar o joelho, nós inspiramos e exalamos, trazendo o joelho para a nossa barriga. Lembrando que sempre que nós apertamos a perna contra a barriga, nós exalamos. Tá? Essa série, ela foi feita pelo Paramahansa Satyananda, lá na Índia. Agora nós vamos trabalhar a articulação coxo-femoral, em que nós vamos girar a nossa perna no sentido, sentindo o trabalho dessa articulação coxo-femoral, 2 vezes no sentido e 2 vezes no sentido contrário. Isso. O pé fica sempre em flexão e a coluna ereta. Observe que tem pessoas que elas às vezes têm o joelho aqui tão alto que elas não conseguem nenhum tipo de movimentação. Quando isso acontece, a gente pede para a pessoa apenas fazer esse movimento. Desce e volta. Desce e volta. Desce e volta. Quando ela estiver pronta, ela pode começar a girar. Tá? O próximo movimento são as pernas abertas, em que você inspira nas pernas e exala na rotação. Beneficia as vértebras e remove a rigidez. A Renata é uma pessoa muito especial porque rigidez zero, ela vai com as costas lá na frente. Isso. E agora nós vamos então, observa que estamos indo de baixo para cima, fazer trabalhar as mãos. Os braços devem ficar na altura dos ombros. O polegar para dentro, porque ele energiza toda essa área. Fechamos os dedos. Primeiro abrimos e fechamos 2 vezes. Deixa o braço um pouquinho mais para baixo na altura do ombro. Isso. Depois para cima e para baixo. Como para cima é mais difícil, força um pouquinho mais para cima, para baixo. Isso.
Isso. Depois girando para fora. Depois para dentro. E depois com a mão esticada. Lembra os dedos juntos. Indo lá para cima e lá para baixo. Podemos dar uma descansada no braço. O aluno que já estiver pronto, ele já pode começar na próxima postura em que ele inspira e exala 2 vezes, depois na lateral, 2 vezes. Trabalhando ainda os ombros, né? Toda essa parte que a gente mantém, o braço fica bem esticado, é o ombro que leva o movimento, isso é muito importante, não podemos fazer isso. E no sentido contrário, exato. Eu sempre gosto de terminar indo para trás para abrir o coração para a vida e para o mundo. E essa parte aqui é uma parte extremamente tensa em todos nós seres humanos, em que nós tendemos a ficar com aquela tensão enorme e sentimos dores na coluna, dores nas costas, enfim, é uma parte que deve ser muito bem trabalhada. E não importa, por exemplo, a pessoa às vezes chega dizendo, a gente observa, vamos fazer um teste, aí a gente fala, levanta e abaixa, ela fica aqui. Ela não tem, porque ela está tão endurecida que ela não tem um movimento. Então isso vai flexibilizar toda essa área e soltar essa parte do ombro em que a pessoa tende a carregar muito peso na vida. A próxima postura é o rema-rema. O rema-rema, pode fazer. Você vai inspirar e exalar. Isso. Observa que você está trabalhando muito essa parte do Manipura Chakra. Isso é uma Shakti Bandha. Nós temos 6 Shakti Bandhas que ela trabalha o Kanda. O Paulo vai dar uma aula específica sobre Kanda, mas é como se fosse a nossa caixa de energia. Então, se o Kanda não tiver um lugar que é observado, a gente põe aqui, o Paulo verifica se estiver no lugar, a prática tem muito mais efeito. Se o Kanda estiver fora do lugar, nós vamos aproveitar entre 30% e 40% da prática. E esse movimento, ele trabalha muito o Kanda, então ele libera a passagem de energia por essa área. Fez para frente, fez para trás, isso. Faz nos 2 sentidos. Próximo é o panelão. O panelão também é uma Shakti Bandha, porque ela, além de massagear os músculos abdominais, ela é excelente para tonificar os nervos e órgãos da pelve e do abdômen. Isso. 2 vezes no sentido. Braços e pernas esticados o tempo todo, não devemos esquecer. É uma série muito cheia de sutilezas, então precisamos aprender, repetir, até que possamos fazê-la perfeitamente. Seguindo, são os movimentos de cabeça. O Paulo deixa nos movimentos de cabeça, lá na Índia eles continuam com a perna esticada o tempo todo, mas aqui a gente dá um refresco para o aluno, deixa ele juntar as pernas um pouquinho. Os movimentos de cabeça, eles começam pela lateral, inspira, exala, depois queixo chegando aqui. Se a pessoa tiver problema na cervical, ela pode esticar, ela não pode ir muito para trás. Aí ela vai só um pouquinho, aí depois inspira, exala, depois o movimento do não, inspira, exala. Depois nós vamos juntar todos esses movimentos, no movimento giratório, preferência com os olhos abertos para não ficar tonto, inspirando até a metade e vai exalando. Renata, pode começar, você sabe a ordem, né? Fazendo um pouco esses movimentos. Eu quero lembrar a vocês que
todos os nervos que conectam o cérebro com as diferentes partes do corpo passam pelo pescoço. É de uma importância fundamental isso. Isso você deve fazer sempre, que libera a rigidez e a tensão. Agora o próximo movimento é o de rachar lenha. Rachar lenha não é um movimento simples para muitas pessoas. Algumas precisam ficar encostadas na parede, outras fazem até sentadas no banquinho. Mas a Renata vai fazer como ele é. E você inspira e exala. Ele também é uma Shakti Bandha e desenvolve o peito e também exercita os músculos sacrais e vaginais, que é muito importante. Ele solta a cintura pélvica e tonifica os órgãos pélvicos. É forte, é bom, deve ser feito com os pés separados, e quem não puder faz no banquinho. Aqui não temos banquinho, mas não tem problema. Essa série, ela tem um detalhe. Se a pessoa não estiver pronta ainda, ela pode pular algumas posturas. Por exemplo, se não der para ela fazer essa postura, ela não faz. Tem várias posturas que nós pulamos no início. Essa série, inclusive, nos locais onde não há cordas de curunta, como aqui na sala do Paulo, ela é usada para aquecimento. Aquece pés, aquece mãos, aquece cabeça e começa a série. Também pode ser usada como um aquecimento, ao invés de usar a série inteira. Vamos agora fazer aquela que você contrai e relaxa. Isso. A coxa, você está trabalhando bem a musculatura da coxa, direita, esquerda, e depois as duas. Não torcemos o bastão, mas não faz mal. O próximo movimento de puxar uma corda alternando as mãos. Observa, você vai inspirar e vai, enquanto conseguir inspirar, precisou exalar, começa a descer no movimento contínuo e abrindo bem as mãos. Parece que não é nada, mas você está trabalhando a lateralidade, você está trabalhando a respiração completa, você está trabalhando o seu cérebro para ver se ele tem... É muito importante essa postura. Então vamos fazer 2 vezes. Ela ajuda a fortalecer e relaxar os músculos dos braços. Nas mulheres, ela desenvolve um busto firme e trabalha o lado direito e esquerdo do cérebro e a respiração completa. Próxima, quase ninguém consegue fazer, que é o caminhar no corpo, e é muito difícil. Você faz ela toda. E ela prepara, eu não faço lá embaixo, eu tenho os 2 joelhos operados, o ideal é fazer lá embaixo. Você vai, ela vai fazer muito melhor que eu, depois você volta. Eu tenho dificuldade de fazer, mas isso prepara muito a sua coxa e prepara muito as suas pernas para a meditação. Tá? Isso. Fixa o pé no chão, vai mais um pouquinho para mostrar e volta de costas. O voltar de costas é mais difícil ainda do que o ir. Isso, agora pode sentar no chão, dar uma descansadinha, estica as pernas. Essa é uma postura que muitas pessoas não fazem. Agora nós temos a chance de, por exemplo, como eu, que não tenho os 2 joelhos operados, eu posso fazer lá em cima um pouco.
Aí, aos pouquinhos, eu vou sentindo que vai dar, eu desço um pouco mais. Você não precisa fazer lá embaixo, se você não tiver a possibilidade, mas de todo jeito você está fortalecendo as suas coxas e se preparando para poder ficar mais tempo numa postura meditativa. Tá? Próximo é o Baddha Konasana. Nós vamos fazer a borboleta, né? Em que você vai bater as pernas, mas bater umas 5 a 10 vezes e depois para e faz 5 respirações parado. Tá? Agora, lembrando que pessoas com dores ciáticas e problemas na região do sacro devem evitar essa postura. Tá? Agora, desce a cabeça na direção do pé, isso. E faz o mesmo número de respirações depois do Baddha Konasana, que é o nome dessa postura. Próxima postura também bastante difícil. É aquela que nós fazemos pé, botamos a mão aqui de baixo, descemos, olhamos para frente, inspirando, e ao exalar, nós suspendemos o tronco, relaxamos toda a cabeça e retornamos. Aí voltamos a inspirar, é para fazermos 10 vezes, mas vamos fazer 2 a 3 vezes. E no início as pessoas normalmente não fazem essa postura, especialmente os idosos, né? Agora essa postura também é uma Shakti-bandha e tem um grande efeito nos músculos dos joelhos, ombros e braços. Que voltou? Cai. Sabe o que eu acho? É. Ficou bom esse cabelo, desculpa. Não, tranquilo. Eu acho que tá muito extenso cada um. Quer parar? É, dá um passo. Agora,